Já começamos, meu amigo Benedito, meu amigo Lamarque Almeida, Benedito San e meu amigo Lamarque Almeida, estamos começando, né, estreia nessa noite o nosso Free Podcast aqui na SRT TV, a sua TV, agora com essa novidade, né, para que nós possamos estar aí contribuindo também, né, com serviço de utilidade pública para a cidade de Santa Rita, e aqui onde vai acontecer muitas informações, aqui onde vai passar muitas pessoas, muitas personalidades trazendo conteúdo de relevância para a cidade de Santa Rita, e é com muito prazer que eu estou aqui nessa noite, acompanhado do meu amigo Benedito, né, o chamado Dito San, né, que é um radialista formado, já está aí nas redes sociais, no rádio, já tem contato com esse público, e também mais essa ferramenta na vida do nosso amigo Dito San. E não poderíamos deixar de estrear o nosso programa, meu amigo Benedito, com o nosso amigo Lamarque Almeida, né, ali da Alfa Fotografia. É o Fotografia Alfa, como é que funciona? É a Alfa Fotografia. A Alfa Fotografia. É com você, meu amigo Lamarque. Vai para a apresentação? Deixa eu só aqui. Diga aí que já chegou, diga para que veio e vamos embora. Boa noite a todos, obrigado você que nos acompanha aí pela Free Podcast, não é isso? Isso. E muito honrado hoje com o convite, né? O pastor Jorge, amigo particular, Dito San, agora rever esse amigo aí da rádio e agora também comunicador aqui na SRT TV. Estamos juntos. E você que está nos acompanhando aí, né, através do nosso Free Podcast na SRT TV, hoje com um tema muito, muito apropriado, meu amigo Benedito, né, que nosso amigo Lamarque vai estar trazendo aqui. Ele vai falar exatamente sobre fotografia como negócio, né, e nós vamos entender, Lamarque vai nos explicar aqui como é que funciona esse negócio, talvez como é que você possa ser um profissional da área da fotografia e também adquirir experiência trabalhando e podendo usar isso como negócio de sobrevivência, como sustentar a sua família e por aí vai. Meu amigo Dito San. Boa noite, meu querido Jorge Exídrio. Boa noite, Lamarque. Satisfação imensa estar com você aqui frente a frente com o Lamarque, né? E desta feita pela SRT TV, uma TV aqui nascida no coração de Santa Rita, né? Já quero parabenizar o nosso querido Jorge, o nosso querido Bruno pela brilhante iniciativa de trazer aqui para Santa Rita mais esse canal de comunicação. Um canal que a população vai ter um livre acesso, né? A gente está disponibilizando aí brevemente um número para que a população possa ligar, reivindicar. Muitos e muitos programas, sem sombra de dúvida, já estamos organizando para que possamos assim colocar na grade da emissora, né? Para trazer coisas beneficiando a população de Santa Rita. E no dia de hoje, sem sombra de dúvida, a gente já traz um jovem, um empresário, né? Conheço de onde ele veio, as origens dele, um cara simples, um cara humilde, portanto está aqui para falar de onde ele veio e como ele está hoje, né, Jorge? E sem falar também, sem esquecer de mensurarmos que dentro, né, de pouco tempo, Lamarque, né, nós temos sentado, eu, Benedito, nosso amigo Bruno Pimentel, que está ali nos controles, a intenção de nós voltarmos, porque tudo isso aqui começou com uma web rádio, né, de uma forma muito, né, amadora, se você contar de 1 a 10, ou a partir do 0 para trás, então a gente começou de uma forma muito amadora na questão da web rádio. Então nós fomos desenvolvendo e chegamos até aqui. E hoje, né, não, sem sombra de dúvida, não tem como nós negarmos, meu amigo Benedito San, né, Dito San, que a rede social está invadindo, tomou conta do mundo, do planeta, enfim. Não tem como negarmos isso, meu amigo Lamarque. As TVs, talvez convencionais, talvez o rádio convencional, né, que está na frequência de AM e FM, né, não sabemos aí também por quanto tempo ainda vai sobreviver, mas eu acho que já tem dia e hora marcada, infelizmente, né, porque é mais um meio de comunicação também e muito forte, mas o web rádio está chegando e está chegando com força. E a gente tem um dos maiores comunicadores, né, do Brasil, por que não dizer assim do mundo, Boris Casores, né? Ele mesmo já migrou para as redes sociais. Nós estamos vendo, é isso? A rede social ela está crescendo a passos largos, né? Exatamente. Então, sem sombra de dúvida, eu acredito assim, sabe, Lamarque, Jorge e os telespectadores, não vai acabar o rádio, porque sempre vai ter aquele ouvinte.
Agora que vai ser bem pouco mesmo, os ouvintes vai ser. Porque a internet vem abraçando tudo e todos. E com força. E com força. Vem com força. E com força. Tudo isso para nós falarmos, Lamarck, que logo em breve, em um período de tempo muito curto, também a SRT TV também está trazendo novamente a nossa web rádio. Certo? Web rádio. Mas sem mais delongas, eu quero aqui trazer uma apresentação, meu amigo Benedito. Ele é fotógrafo há 19 anos. 19 anos é uma vida, viu? Empresário na Alfa Fotografia e Formaturas, é isso? Isso mesmo. Membro da Comunidade Internacional de Fotógrafos de Casamento. Deixa eu ver aqui. MWeb é? MyWeb. Isso é porque eu sou bem português. Vice-presidente da Associação de Lojas de Fotografias do Brasil, né? Alô Foto, é isso, Lamarck? Isso, perfeito. Bacharel em Direito pela Unip em João Pessoa. Administrador e empreendedor na nossa cidade de Santa Rita, mais precisamente ali no bairro de Tibiri 2. Já fotografou em outros estados do país, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fotografou também, né, o concurso Miss Paraíba pela TV Band. Gostaria de desejar as boas-vindas ao nosso convidado da noite para o nosso primeiro podcast, nada mais, nada menos do que Lamarck Almeida. Fique à vontade, meu amigo. E eu gostei da humildade, né? Nosso amigo Lamarck Almeida. Nosso amigo. Eu vou dizer que eu não sou amigo do homem. Verdade, formado em Direito, bacharel, fotografando. Verdade. Amanhã ou depois eu preciso desse bacharelado aí para me defender. Meu amigo Lamarck. Meu querido Jorge, meu querido Edson, toda essa introdução foi preparada exatamente com muito carinho para que a gente pudesse chegar onde a gente quer no assunto de hoje, né? A ideia é fotografia como negócio. Eu não poderia deixar de trazer toda essa bagagem. A gente conversou antes desse podcast, e essa bagagem faz com que hoje a fotografia no meu negócio faça diferença, não somente dentro da cidade, né, como você bem leu aí, em outros estados também, que eu já fotografei, e tenho a honra de atender clientes hoje em também outros lugares do nosso país, né? Então, hoje com o digital, como você bem falou, a rádio, a TV tem migrado para o digital. A minha fotografia não tem sido diferente. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais adiante, depois da pandemia, que as coisas mudaram, então eu fui obrigado a me reinventar, assim como todo empreendedor, e nessa reinvenção eu descobri um novo mundo. Mundo esse que era bem maior do que eu imaginava. Então vamos lá, tem muita coisa boa pra gente fazer. Vamos lá, já vamos começar com perguntar sem muitas delongas, sem muita demora. Meu amigo Lamarck, me conta como foi a sua trajetória na fotografia, né? Começou tudo, ou todo esse... E como começou todo esse seu negócio? Vamos lá. Então, Jorge, vale ressaltar, eu precisaria voltar um pouco no tempo, né? E voltar para meados de 2003. Foi quando exatamente eu comecei na fotografia, né? Ainda não de forma profissional. Lá em 2003 eu era o cara que copiava, quem já assistiu esse filme, né? O cara que copiava, eu trabalhava numa faculdade e lá eu fazia xerox. Eu fazia fotocópia, né? Que a gente todo mundo conhece como xerox, né? Antigamente era fotocópia. Exato. Foi o meu primeiro emprego e a partir dali eu resolvi empreender. Sabendo da minha veia, eu sou filho de comerciantes, sou filho de empreendedores, meu pai... Meu amigo Walter Levita. Um forte abraço aí pro meu pai, deve estar assistindo aí, eu mandei o link para ele já. E aí, desde pequeno, né, eu me criei praticamente dentro do comércio, vendo essa parte do ser humano, sofri muito com essa questão da pandemia pelo afastamento das pessoas. E desde pequeno, desde os 12, 13 anos, que eu já ajudo meu pai. Quem não conhece, quem já ouviu falar do meu nome, talvez seja Lamarck Móveis, né, Edson? Então, em 2003, eu trabalhava numa faculdade, Jorge, e ali eu trabalhava com fotocópia, e dali eu resolvi empreender, pedir demissão. Na verdade, eu não fui demitido, foi o meu primeiro, e eu sempre brinco com os amigos, eu espero que seja o meu último emprego. Não por nada, mas porque eu entendi que ser limitado no tempo me desafiava muito, né? Desafiava os meus sonhos e aquilo que eu queria para mim. E ali em 2003, eu já pedindo demissão, voltei
Cheguei em casa já, quase que eu levava uma surra, né? Porque minha mãe, você é louco, era diferente do tradicional. E ali em 2003 eu resolvi empreender. Aluguei o espaço que eu trabalhava, se tornou a minha primeira empresa. Então ali eu aluguei as máquinas, aluguei sem ter nada, mas eu tinha conhecimento e crédito, né? Que é mais importante. Igual tira o pelo do bigode e diz aqui eu pago. Então tinha confiança em algumas pessoas e resolvi empreender. Desde então, 2003 foi um pontapé inicial. Claro que eu não vou falar 19 anos aqui, não daria tempo, mas de 2003 até chegar hoje, 2022, eu passei por muitas fases de transformações. Né? Ali em 2003 eu empreendi com máquinas de Xerox, logo eu estava fazendo a minha primeira fotocópia com as minhas máquinas sem ser alugada. Depois, logo mais, eu estava revelando as fotos, porque era um sonho que eu tinha já de criança, ter a produção. Né? Eu tive o prazer de ser o primeiro laboratório em Santa Rita químico, então eu cheguei a revelar foto de filme, sim, revelei minhas próprias fotos. E depois passei a ser um fotógrafo, não apenas um fotógrafo, mas um fotógrafo que revelava suas próprias fotos porque tinha o seu próprio laboratório. Então, para mim era algo esplendoroso, né? Era algo fantástico. A gente via, Labar, que eu ainda sou do tempo ainda daquelas maquinazinhas, tinha umas maquinazinhas que... E a Chica? Não, eu acho que era uma mais antiga ainda, Dito, que era uma que você usava, aí você tinha que levar ela para trocar, porque tinha que vir outra máquina, era alguma coisa assim. Acho que era aquelas Love. Câmera Love, eu tenho uma. Pequenininha, né? Então você deve ter uma hoje só para... Eu tenho de coleção. De coleção. Né? Então, o que acontece? E para gente que tinha essas máquinas, a gente tinha que haver um deslocamento, a gente sair daqui de Santa Rita, morar em Santa Rita, Tibiri, ou Santa Rita, ia para João Pessoa, né? Para a antiga Neiva. Né? Neiva Centrofoto. Neiva Centrofoto. E tinha outra também, acho que era duas em João Pessoa que tinha, que era muito forte. Eu acho que quando fechou a Neiva, abriu outra, enfim. Né? Mas a gente já via a dificuldade que a gente tinha naquele período, né? E hoje a gente consegue ver, hoje que eu não sabia, né? Tá vendo? Eu não sabia. A gente vê hoje que Lamarck começa agora a fazer as suas próprias revelações, ter o próprio laboratório, né, dentro de Santa Rita, dentro do seu, né, do início ali. Então, é legal demais você saber um negócio desse. Lamarck, não fugindo do seu raciocínio, já que você fala em laboratório, né? Como era que eles faziam antigamente, já que Jorge também tocou na Neiva, embaixo, na praça ali do Comando Geral, tinha uns senhores, o lambi-lambi. O lambi-lambi, né? O tradicional lambi-lambi. E ali eu tirei muitas fotos ali, e em questão de minutos, ele botava lá dentro de um balde e tal, e tirava. Quer saber se é o mesmo processo? É o mesmo processo? Não, é interessante essa pergunta. O processo químico, Dito Sam, na verdade, a fotografia era uma fotografia preto e branco. Então, na colorida, que foi exatamente quando eu tinha um laboratório, esse laboratório químico ainda, ele tinha 4 químicos: revelador, branqueador, fixador e estabilizador. No caso, na época do lambi-lambi, só tinha 2 químicos. Era o revelador e o branqueador. Na verdade, tinha 3 ainda, que ele lavava a foto para não sair com aquele cheirinho, mas ainda saía, que era o fixador. Eu ainda cheguei a usar, porque a gente tem ainda, ficou como é que se diz, no museu, né, da fotografia, a gente tem uma máquina desativada ainda, não me desfaço, faz parte da coleção, e ela usa exatamente o fixador. Era exatamente para fixar a imagem no papel. No caso, ela já usa automaticamente. Isso, o processo funciona da mesma forma. A diferença é que é automatizado. Então, o tempo que ele passava lá naquele lambi-lambi ali, passava 10 segundos, 20 segundos em um e outro, hoje a máquina faz de forma automática. Agora me diz uma coisa, pegando aí o mesmo gancho. O gancho. Por que lambi-lambi? Então, lambi-lambi era o processo utilizado por conta da questão do banho, né? Então, ele pegava o papel fotográfico, na verdade, o que ele tinha era uma câmara escura, né? É por isso que tinha aquele... Isso. Ele se escondia por trás daquele pano preto, exatamente para não queimar a foto. Para não queimar. O papel, o papel ele tinha os aletes de prata, e aqueles aletes de prata, a imagem que passava pela lente era projetada no papel
e a partir dali o químico fazia exatamente essa reação química para poder, aí tem que ser um professor de química. Aí, Legal. No caso, se não tem aquele pano, queima o papel. Queima o papel. Eu trabalhei no ramo gráfico e a questão de gravação e revelação é quase similar, parecido. O Lamarck sabe. E era engraçado que os novos funcionários da gente do laboratório, eu tinha que ensinar eles dentro do banheiro. Então era eu e ele dentro do banheiro no escuro. Tem que ser no escuro. Os dois dentro do banheiro. Então era bem engraçado porque se ligasse a lâmpada, queimava todo o papel. Caramba. Não pode ver o papel. Agora não, né? Agora já não é mais químico. Até porque a tecnologia também vem avançando, né? Isso. Só um ganchozinho para você ir para a próxima pergunta. É bem interessante. É bem interessante essa questão aí, porque você agora tocou num assunto interessante, que é o que a gente levanta a bandeira, né? A alfa-fotografia hoje, ela não utiliza mais o processo químico, na verdade, desde 2014. Então, nós estamos já há 8 anos sem usar esse papel químico. Por quê? Aqueles químicos que saem do papel, vai todo para o esgoto e ali prejudica o meio ambiente. E aí, desde 2014, também nós somos pioneiros na cidade, que é exatamente trazendo o mesmo laboratório, só que o que a gente chama de dry, que é o laboratório a seco, a revelação a seco. Hoje não mais tem aquele produto líquido, produto químico que prejudica também um pouco a questão do olfato. Lamarck, eu queria saber de você, é verdade que você já fotografou casais fora do Brasil? Casais de fora do Brasil. Casais de fora do Brasil. Isso, de fora do Brasil, é verdade, sim. Então, Dito, a minha primeira experiência, já quando eu estudava ainda no Cefet, né? E quem está nos assistindo agora nem sabe o que é Cefet, é IFPB, mas quem for um pouquinho da vanguarda vai entender, saber que é escola técnica. E ao sair de lá, eu tive a oportunidade de fazer curso de inglês. E isso me facilitou alguns anúncios na internet, logo quando o Facebook, o Instagram ainda era bebê. E aí, uma brasileira, né, casou com um italiano, morava em Milão, não sei se eles estão morando em Milão ainda, já faz uns meses que eu não falo com eles. Eles vieram casar aqui, né, e aí ela falava brasileiro e, na verdade, ela não era de lá. Até porque ele que era italiano. Ela é brasileira. Ela é brasileira, ele é italiano. E aí eles passaram uma semana aqui. Então a gente teve uma semana para fotografar o ensaio, aquele da praia e tudo. Tivemos a oportunidade de fazer as fotos do casamento, tanto no civil como o jantar, e em uma semana o álbum ficou pronto. Foi um desafio e tanto. E grande, não foi? Foi grande. E a segunda oportunidade que eu tive é de um casal também de brasileiros que moram no Canadá. Canadá. Coloquei. Já tá filando a resposta aí, né, cabra? Eu coloquei aí para facilitar, mas já tá. Canadá. Mas uma experiência muito bacana. E a questão do inglês facilitou porque os italianos, né, eles, além de falar a língua italiana, algumas pessoas da família deles dominam inglês. E aí, pelo inglês, eu consegui me virar para pedir para eles sorrirem e se beijarem. E até então, porque a noiva é brasileira, né? Sim. Brasileira também já facilitava muito mais, né? E agora você me lembrou uma coisa curiosa. No dia do casamento, os noivos estavam atrasados para ir pro jantar. Era na Baixa dos Gold, ali na praia. E eu tive a dura missão de levar a mãe do noivo. A mãe do noivo não falava nada de português. E aí eu tive que me virar no inglês mesmo, no meio do caminho, pra gente... Era só fazer... Era só... Mas é uma experiência interessante, Jorge, porque, assim, são culturas diferentes e a forma como as pessoas se amam, por incrível que pareça, aqui pertinho, mas... É diferente. É diferente. Ou então, ao invés de você fazer, você fazia My God. My God. My God. Mas quais os tipos de trabalho que você realiza hoje na fotografia? Então, Jorge, hoje a minha dedicação eu já fiz de tudo um pouco, né? Eu costumo sempre brincar com o pessoal da área. Eu só não fotografei ainda velório, né? E aí talvez alguém que esteja me assistindo vai me contratar, talvez. Nem briga de vizinho. Então, briga de vizinho só presenciei, mas fotografar não. Mas sempre fiz de tudo um pouco. Porém, a minha especialidade hoje é na fotografia de casamento. Né? Eu sou especialista em fotografia de casamento, inclusive todos os anos eu viajo para São Paulo. Próximo mês eu vou estar lá já. Inclusive, vou falar disso aqui, patrocinado pela Kodak, e que é uma parceira nossa de longas datas. Kodak ainda existe, Lamarck? Kodak existe. Saiu aquele boato que a Kodak tinha falido e tal. Na verdade, ela abriu uma concordata, né? E usou dessa questão da concordata para se reerguer. E hoje, aí fica para o Dito Sam. A Kodak voltou a fabricar filmes fotográficos, inclusive os filmes positivos, que são aqueles monóculos que a gente
tinha no circo, né, Edson? Eu era criancinha, eu não sei. lembro não sou tão velho assim não. Não é da minha época não, eu vou no barco aí, mas não é da minha época não. Eu sou de Neymar pra cá. Minha mãe tinha muito aquele. Então lembra. Era Jorge muito lembra, Jorge lembra. Né? Então, existe qual é. Quando você falou assim, especialidade, né? Eu sou a minha especialidade é fotografia de casamento, né? Esses eventos, essas coisas todas. Então, qual a diferença entre outros tipos de fotografia? Primeiro, né? E a gente sabe, eu queria que você esclarecesse, já que o tema hoje é fotografia como negócio, que você falasse da questão da diferença, né? Por equipamentos, porque tem que ter, né? Ou não? Tem, sim. Sim, então vamos lá. Exatamente. Tudo parte de uma linguagem, né? Eu sempre costumo dizer para quem está começando, eu me deparo nesses 18 anos com pessoas que já começaram e lido muito bem com isso. Eu já tive eventos em que colegas de profissão esnobaram quem estava começando e eu disse, não, cara, peraí, eu estou na equipe, mas não é assim não. Precisamos de um apoio. Então, eu preciso dar talvez aquilo que eu não recebi, porque senão a profissão morre e a arte morre. Mas respondendo sua pergunta, tem realmente um equipamento específico para cada área. Claro, isso não é regra. Então, se eu perguntar para um músico, você consegue tocar MPB com um cordão, com um violão com cordas de nylon, talvez ele diga que não, outro ache melhor um de aço. Mas existem ferramentas que facilitam, e não somente isso. As ferramentas usadas são específicas e também vai da linguagem, porque a fotografia ela se reinventa. Quando eu comecei em 2018, era uma linguagem, eu entregava um álbum com, a gente chamava de montagens, era bem interessante. A noiva chegava e dizia, olha, meu álbum de casamento vai ter 50 fotos e quantas montagens? E eu dizia 5 montagens. E hoje talvez algumas pessoas nem digam isso, tem vergonha de dizer, não, era naquela época era massa, naquela época era sucesso. Hoje não, hoje a gente já utiliza uma linguagem mais diferente porque evolui, mas existe sim. Por exemplo? Na minha fotografia hoje, vou tomar por base a minha fotografia hoje, eu procuro sempre a espontaneidade. E aí quando eu falo especialidade, eu tento transmitir algo real. Eu sempre digo, eu estava fazendo o meu rascunho, o que a gente ia falar hoje, e eu sempre digo para os noivos o seguinte, olha, eu preciso fotografar o que realmente existiu. Então não tem essa do cerimonialista, vamos fazer de conta que está partindo o bolo, vamos fazer de conta que dá um beijo, ninguém faz de conta que se ama. Né? Então é legal por essa via, né? por esse método, o método da naturalidade, eu acho legal. Gostei. E eu tento pegar espontaneidade e algo belo. Geralmente eu penso que é tudo organizado. Vamos lá. Vai partir o bolo, 1, 2, 3, já. Tum, retrato. É o que ele disse, uma montagem. Né? É a chamada montagem. É a realidade. A gente se depara com o cerimonialista, né, no evento, eventos maiores. O cerimonialista é aquele que conduz. Né? Administra. Administra. Ele administra o evento. A hora disso, a hora daquilo, pá. E a gente precisa lidar muito bem com isso, porque essa questão da espontaneidade, eu não consigo dizer, Jorge, fica espontâneo aí para mim. E aí eu preciso pegar o teu sorriso espontâneo, preciso te contar uma piada antes, né? Então, antes da fotografia tem uma história. Uma segunda área que eu tenho explorado e que tenho, assim, me identificado muito, que é algo que hoje, atualmente, mas está um pouquinho mais na frente, é a questão do retrato. Né? O retrato, ele precisa falar muito quem é Dito Sam em apenas uma imagem. Então, eu preciso, antes de tudo, conhecer Dito Sam, quais são os medos e quais são os sonhos dele, para que eu possa fotografar isso somente num retrato. É bem mais... Extrair, né? Extrair da pessoa. Revele seus medos e seus sonhos. Exato. Mas é bem interessante. Na fotografia de casamento, essa espontaneidade faz com que as fotos fiquem lindas e belas. Lamarck, nos dias de hoje, qual o seu papel como fotógrafo? Cara, dentro dessa especialidade, Dito Sam, de fotógrafo de casamento, eu tenho uma missão muito importante. Hoje, a minha missão como fotógrafo de casamento, né, como fotógrafo de casais apaixonados, não só casamento, porque quando eu digo casamento, eu me deparo com casais que moram junto, que não têm uma união religiosa, né? O pastor Jorge, sim, que está aqui, não me deixa mentir, e que vivem talvez à margem da sociedade, talvez eu tenha exagerado no termo, mas diante de uma realidade religiosa, eles se sentem um pouco marginalizados porque não tem aquela união estável, né? Realizada por uma igreja, por uma entidade religiosa. Mas a minha missão é muito clara. Quando eu decidi
me apaixonar e me especializar pela fotografia de casamento, a minha função e minha missão hoje é fazer com que os casais vejam as fotografias deles do casamento e mesmo com todas as dificuldades. Isso eu aprendi depois dos 18 anos de profissão. Quando ele olhar e folhear o álbum de casamento, eles possam olhar e dizer, olha, a gente está passando uma enxurrada, um terremoto, uma dificuldade muito grande. Mas ao olhar para a fotografia do casamento, para aquele álbum que eu fiz, eles têm na mesa da sala, né, naquele centro ali, eles pensarem e dizer, olha, o amor que eu sinto pela minha esposa é esse aqui. Vai lembrar o passado, né? Vai trazer a memória no momento. É aquela história estampada. É tanto isso, é tão forte que, assim, não sei se foi ironia do destino, mas assim, os casais que resolveram não fazer um álbum, ficaram nas digitais. Eu não trabalho com fotografia digital, porque eu entendo que precisa ser materializado algo, né? Ninguém só ama da boca para fora, né? Ninguém chega para uma garota e diz eu te amo, ela vai dizer me deu aliança e casa comigo, né? Ou então mesmo que não case comigo, demonstre isso com as suas atitudes. Então, precisa ser materializado algo. E a fotografia é exatamente onde entra a minha missão. Eu preciso fazer com que casais, ao verem aquela estampa que eu fiz num álbum, numa moldura da sala, eles repensem e no momento de dificuldade, se eu salvar casamento, se eu salvar o amor daquele casal, eu já cumpri a minha missão aqui na Terra. E o pastor Jorge gostou, viu? Ele Não, ficou inspirado. Ele vai chegar em casa hoje. Eu tenho uma pergunta para fazer dentro desse contexto, que daqui a pouco não é fora do script. Não foi programado, mas... Eu tenho um exemplo, uma pessoa conhecida nossa, um casal, na verdade, conhecido nosso, lá de Tibiri 2. Eles sempre brigavam e ela louca pelo álbum do casamento deles, né? E aí ela sempre trazia memória, mostrava a ele aquela coisa toda. Um certo dia, ele chegou estressado e tocou fogo no álbum, né? Então, na briga seguinte, na confusão futura do casal, veio a separação e até hoje, cara. É interessante que quando a gente namora, a primeira coisa, quando se acaba, você rasga as fotos. É. Você já percebeu? Hoje não, hoje... Pastor Jorge olhou assim, não lembra. Bloqueia no Zap, né? Hoje exclui do Face, do Instagram, né? Só que percebe que o foco é perder a lembrança. Sim. E aí quando é destruir as fotos, quer sejam elas reveladas ou que elas sejam no celular, apaga-se logo as fotos. Por quê? Porque a fotografia ela transmite algo muito forte. Era exatamente sobre isso, Lamarck, que eu queria lhe perguntar. Eu sei que você já fotografou muita gente, né, muitas pessoas, muitos locais, mas eu queria que, se você lembra de alguma, uma fotografia, você talvez não precise nem mencionar o nome, né? De falar o nome. Uma fotografia de alguém que você fotografou que conta a história de uma vida. Eu vou falar de algo bem recente. Você fala da fotografia de casamento ou pode ser uma pessoa individual? Pode ser uma pessoa individual. Porque tem coisas que você olha, né? E aquele objeto, aquilo que você está olhando, está vendo, né? Conta a história. É claro que para contar essa história e para que a pessoa tenha essa percepção, você tem que conviver e conhecer. Sim. Né? Não tem como. Mas você olhando uma foto que você fez, que você olha para ela, você conta, aquela fotografia, ela conta a história dessa pessoa. Ou do casal. É justamente, né? O que ele disse, eu tenho que extrair da pessoa. Exato, né? Aquilo ali, né? Exatamente. Porque antes da fotografia tem toda aquela um preparativo, né? Preparativo, talvez uma investigação, né? Um conhecimento prévio, pelo menos, né? Eu costumo dizer o seguinte, Jorge, que um fotógrafo ele precisa primeiro ser um bom observador. Sim. Eu nada mais faço do que contar histórias. Então, assim, por exemplo, a gente vai ter 1 hora de podcast, 40 minutos, não sei, mas eu preciso ter essa habilidade de contar histórias, né? Então, eu preciso, para que eu possa contar novas histórias e histórias de formas bonitas, eu preciso também ler novas histórias. Então isso vem da conversa num cafezinho, vem de um bate-papo como esse do podcast, vem de um livro, vem de histórias de romance, vem de filmes, por que não? Então, nos filmes nós temos um dos melhores diretores de fotografia nos filmes, então tudo é uma questão de história. Mas respondendo a pergunta da história, eu vou falar uma bem recente e que me veio a lembrança aqui agora, porque eu sou muito parecido com ele e ele não está mais entre nós, é do pastor Loidmar, que celebrou o meu casamento.
E eu tenho uma fotografia dele aqui na igreja Nova Esperança, aqui no Alto. Aqui, aqui pertinho. E é uma fotografia que me veio muito na mente. Agora eu tenho várias, mas assim, que contam histórias, né? É uma fotografia que ele está sentado de blazer, com o emblemazinho da Confederação de Pastores, e olhando no horizonte, né? Aquele brochezinho, exatamente. E isso fica muito gravado, principalmente quando as pessoas se vão, né? A gente que não tem alguns parentes aqui mais conosco, se você pegar uma fotografia, com certeza você vai lembrar e vai trazer muita saudade, né? Então é algo muito forte. Respondi a pergunta? Respondeu. De casais eu tenho também. Eu quero lembrar aos nossos telespectadores que na próxima quarta-feira, quem vai estar com a gente aqui, né, é a nossa amiga Tenente Rebeca. Né? Na próxima quarta, a nossa amiga Tenente Rebeca. Você mandou o link para ela aí, né? Já sim, mandei o link para ela. Já está trabalhando aí nos bastidores. Mandei sim, a Tenente Rebeca vai estar com a gente e é bem provável na próxima sexta-feira o nosso querido e amigo da população de Santa Rita, nosso querido Epitácio Vitorino, né? Nosso amigo Epitácio Vitorino vai estar com a gente. Epitácio Vitorino vai estar falando aqui sobre o jovem empreendedor, né? Isso. Assim como Lamarque é um empresário também na cidade de Santa Rita e vai estar falando aqui exatamente disso. Lamarque, você já falou de diversas coisas aqui, muito legal, são muito legais esse bate-papo. A fotografia revelada, ela acabou ou ainda se revela fotos? Você falou aí, já deu um spoilerzinho, né, de que hoje não tem mais essa questão de revelação do químico, mas... Já dei uma pincelada. Então, hoje a Alfa, ela continua sendo uma loja de fotografia, só que um modo diferente, né? Eu dei uma pincelada no início, mas eu vou agora dar uma expandida, né? Claro que de forma objetiva. Nossa loja de fotografia atende não somente a cidade de Santa Rita, né? A pandemia veio para novos horizontes. Então, acredito que nos 3 primeiros meses não foi diferente com a gente. Foi um momento assolador, 2020 ali, em que todo mundo se viu numa situação de saber para onde a gente vai, né? Uma sinuca de bico, né? Literalmente, cachorro que caiu da mudança, Dito Sam. E aí com a gente não foi diferente. Poxa, como que funciona? E muitas vezes existem dificuldades. Na verdade, eu creio que antes das coisas darem certo, tudo dá errado. Então, não sei se você já aconteceu isso na vida de vocês, mas antes de alguma coisa dar muito certo, tudo dá errado. E eu creio piamente nisso. Por quê? Nós abrimos o horizonte, atendíamos, né, nesses 18 anos de história a cidade de Santa Rita, mais especificamente ali no bairro Tibiri. Tivemos em 2015 a filial aqui em Santa Rita que durou quase um ano só, durou pouco tempo. Mas a pandemia veio para alargar a tenda. Na pandemia, nosso negócio hoje se resolve no digital, Jorge. Então, hoje, você não precisa mais ir a uma loja de fotografia revelar suas fotos, hoje pelo WhatsApp, até porque 95% das fotografias estão nos smartphones. Então, as fotografias dos smartphones todos, né, via WhatsApp, via e-mail, via link, via drive, tudo se resolve por aqui. E hoje a nossa loja, a gente atende correio, shopping, a gente atende todas essas plataformas digitais e vende para todo o Brasil. As fotos Polaroids. Uma coisa interessante é que as fotos Polaroids que a gente faz hoje, a gente já fazia desde 2015, quando a gente estava encerrando o laboratório químico. Então, a gente sempre tenta andar um pouco na frente, porque exatamente a gente traz essa coisa, parece que Nova York é em São Paulo, né? E tudo vem de lá e a gente segue essa moda e a gente sempre tenta sair na frente para trazer o melhor para a nossa cidade. Lamarque, você como um cara, um jovem que vem aí nesse segmento, né, de fotografia, qual a dificuldade que você acha em um estúdio, em umas fotos tiradas em estúdio e umas fotos tiradas à beira-mar? Você diz em relação à qualidade? A qualidade, porque no estúdio você não vai ter aquele vento, né? No estúdio você não vai ter aquele vento, você não vai ter aquele barulho das ondas e tal, entendeu? Isso. Olha só, Dito Sam, boa pergunta sua. Inclusive, eu vou remeter a uma história aqui de 2011. E vou até frisar aqui no meu papelzinho para não esquecer aqui. Veja só, dentro do estúdio, Jorge, nós temos uma luz controlada. Dentro do estúdio, a gente está hoje aqui no estúdio, tudo é controlado. Então, a gente está com o Bruno ali na mesa de som, na mesa de corte. Então, ele sobe luz, diminui luz, tudo
tá muito favorável, né? O que a gente costuma dizer que a luz está toda redondinha. Então, eu tive estúdio, nós iniciamos com o estúdio em 2010, mas eu sempre fui o cara do vento contrário. Por que isso? Porque em 2011, quando eu fui a primeira vez em São Paulo, na Feira de Fotografia, eu me lancei para novos desafios. Todo mundo só fazia aquela foto enxuta, aquela foto, não tenho nada contra, inclusive adoro isso, no estúdio, aquela foto controlada. Aquela luz controlada. E a diferença do estúdio, quando você fala do estúdio para fazer na praia, aí eu consigo, né? Não é rasgação de seda, mas aí eu consigo me orgulhar disso. Eu fui um dos primeiros fotógrafos aqui da cidade de Santa Rita para poder pegar o casal e dizer, olha, vamos na praia. E o pessoal na praia, aquelas fotos que a gente via às vezes na TV. Novidade, né? Então, ali é tudo o vento contrário que eu digo, é porque nem tudo vem ao seu favor. Tem dias que tá um dia ensolarado e quando a gente acorda no domingo, tá um sábado ensolarado e no domingo que a gente saía pra praia, tava o temporal. E aí a gente precisa, eu sempre costumo dizer que o fotógrafo, tem muito fotógrafo das antigas, se você estiver me escutando aí, você reaja na live, ele disse que fotógrafo do digital não é fotógrafo, né? Os fotógrafos das antigas dizem, fotógrafo das antigas é o do filme. Porque eu olho para Jorge e digo, olha, tem a sombra aqui, tem o sol ali, eu tenho que fotografar a favor do sol ou contra o sol, eu tenho que sobrepor aquela luz ali para poder fazer uma silhueta. Então, assim, a fotografia de praia é algo desafiador. Porém, o que acontece? Quando você consegue pegar remar contra a maré, aí os resultados são bem mais destacados. Foi o que aconteceu na minha carreira. Tem uma pergunta aqui, tem algumas pessoas nos acompanhando. Na live? Tá aqui. Renan Victor tá dizendo aqui, tô começando de baixo para cima. Sim, show, sim. Um abraço da sua professora Valéria Fernandes. Valéria Fernandes, minha professora da Unip, especialista em direito autoral. João Lucindo, ele faz uma pergunta aqui. Lamarque, o que você acha da evolução das câmeras de celular? Olha, como é o nome dele? João Lucindo. João Lucindo, o seguinte, as câmeras de celular é uma tendência, né? A tecnologia vem aumentando cada vez mais, eu olho para cá, né? Eu tô sempre olhando para cá, mas o Bruno aí pode puxar minha orelha, Bruno, viu? Olhar para cá. A evolução das câmeras de celular, 1, 2, 3, daqui a pouco são 4, 5, 6, então nós temos na... Nós temos na palma da mão uma resolução de imagem altíssima, né? Então, por exemplo, o novo iPhone com aquelas câmeras mais widescreen, aquela lente mais grande angular, faz com que você praticamente substitua uma GoPro. As câmeras de celular, elas evoluem muito rápido, né? Esse ano você compra um celular, no próximo ano ele já está gigantescamente melhor. É uma tendência e tem fotógrafos lá fora que fotografam em estúdio de Tsan com celular. Beleza, agora talvez você não saiba responder, mas pelo menos... Se eu souber, eu respondo. Mas eu creio que sim. Ou o seu ponto de vista, você vai dar um ponto de vista. Mas você acha que um celular, ele nunca chegará, né, ao nível de uma câmera, sim? Teoricamente, sim, é verdade. Porém, o uso hoje em dia é muito contestável. Por exemplo, existem pessoas que fazem, como eu estava falando, existem estúdios fora do país que funcionam self-service. Então, um self-service há anos atrás de comida, né, o Jorge chega e olhou para mim, foto self-service, como é isso? Ele me explica aí, pelo amor de Deus, deixa o pessoal curioso, não. Ele pensa que é logo comida, viu? Antigamente você chegar num restaurante e ter um self-service, não existia isso. Lá fora do país já existem estúdios com cenários prontos, esse aqui é belíssimo, com iluminações controladas e que dá para você fazer uma selfie, ou mesmo que não seja uma selfie, você fazer uma foto de outra pessoa com a luz controladazinha e com uma resolução de imagem boa. Não vou dizer excelente, por quê? A gente fez, hoje eu estava até passando... Estamos aí na questão da imagem por celular, certo? Do celular. Certo, beleza. Hoje eu passei lá em Manaíra, a gente fez uma foto para uma loja de roupa e passei lá para fazer a foto do outdoor. O que acontece? Se você pegar a foto do celular para você fazer um outdoor de 3x9, isso vai ficar uma imagem, o que a gente chama de pixelada. Não vai ter tanta resolução de imagem. Então precisa sim de uma câmera com sensores bons. Porém, os celulares têm evoluído muito.
Eu acredito que nunca vai substituir, porque não é só apenas a câmera. Inclusive tem uma piada do fotógrafo aí, se você está nos assistindo, odeia um fotógrafo, manda essa live para ele aí. Você vai dizer o seguinte: olha só, esse cara faz fotos maravilhosas com a câmera igual a tua. Porque o fotógrafo fica pé da vida. Caramba, que câmera massa. Você quer detonar com o cara, diga que câmera massa. Não é só o equipamento, é o equipamento, a luz, mas principalmente quem está por trás. Então o selfie não vai conseguir substituir, porque eu não vou conseguir o meu ângulo exato, que muitas vezes o fotógrafo precisa, que nem com a mão eu vou conseguir. Vai ter que outra pessoa... Mesmo com essa questão de articular para lá ou para cá. Exatamente, mesmo com o pau de selfie. Olha, eu quero agradecer aí pela interação a nossa querida Maria da Penha, lá na Ilha do Bispo. Ela, o filho dela, Jefferson, tá aqui ligadinho com a gente. E também tá mandando, inclusive, a foto, ó. Tô ligado, viu? Coisa boa. Tô ligado. Mandou a foto, muito bom. Manda pra gente aí no direct e marque a gente, viu? Comprovou, vai marcando a gente aí, compartilha aí, viu, Maria da Penha? Lamarque Almeida, viu? Muito bem. Vamos lá, quem tá por aí, Lamarque, do teu pessoal aí, vamos lá. Vamos lá. Aqui tem um amigo meu... A próxima pergunta tá com o Ditsan, é comigo. Comigo. Então vamos lá. Amigo meu de Gravatá tá mandando um abraço. David William, David Marcelo lá de Gravatá, gente finíssima. Pernambuco, interior de Pernambuco. Quer dizer, interior não, meu amigo. Eu visitei Gravatá, é um sucesso a cidade ali perto de Caruaru. E você sabia que... Aproveita e pede pra Davidson, é? É David William. David William. Esse é nome de artista, Deixa sua viu? pergunta, David William. E também se inscreva no canal aí, dá o like. Sim. Dá o like aí, se inscreve. @SRTTVPB, é isso, Bruno? Tô mandando pra todo mundo Em aqui. Gravatá, se inscrever aí. em Gravatá tem sangue santarritense, viu? Tem? Maurício Reis Júnior, filho de Maurício Reis. Maurício Reis, É o filho Maurício de Maurício Reis. Reis. Foi enterrado lá. Lindíssimo, Em lindíssimo. Gravatá. Visitei recentemente eles lá, é uma cidade linda. Pessoal pacato, gente top. Quero mandar um abraço aí pra todo o pessoal aí de Gravatá, Pernambuco. Lamarque, já que você tá falando de celulares, né? A tecnologia tem avançado. A internet tem ajudado a você divulgar os seus trabalhos? Muito, Dito, muito. Como eu tinha falado, de fevereiro de 2020, e isso é desafiador, e quem tiver aí na live que for da Associação Logística agora vão todo mundo me matar, ficar sem acreditar. Amanhã tá todo mundo... Como é que faz isso aí? Agora é bom porque não vão puxar seu cabelo. Não, no cabelo não puxa. A gente vai estar com um encontro com o pessoal, a associação está organizando com o varejo em agosto. Foi adiado para agosto. Todos os lojistas de todo o Brasil se encontram em São Paulo de novo em agosto. Ia ser em abril, mas tem uma feira de fotografia de casamento, então achou por bem o pessoal da revista Fox. Inclusive, se o pessoal tiver aí o Moses, um abraço para vocês. Pergunta do Ditsan, fugiu aqui, as redes sociais. Redes sociais. Voltei. Olha só, de fevereiro de 2020, Jorge, até hoje, estamos em abril de 2022, nossa loja funciona somente online. Então, se você disser assim, respondendo a sua pergunta, se as redes sociais ajudam, na verdade as redes sociais hoje é a minha veia, que corre sangue, são somente as redes sociais. Hoje o meu negócio se resolve tudo no digital. O que a gente está fazendo aqui hoje, e as pessoas vendo de casa, tudo se resolve no digital. Você revela suas fotos, manda pelo WhatsApp, e o motoboy deixa no seu endereço. Não existe a prática antiga de ir a uma loja de foto, me perdoe os colegas lojistas que estiverem aí, respeito todo mundo, mas nessa retomada, o nosso negócio hoje é estúdio. Claro, estúdio é presencial, mas a loja hoje, todos os produtos, desde o catálogo online até todos os pedidos de montagem, de arte, tudo é feito via redes sociais, e aí a gente tem investido só nisso. Eu já fui atendido lá na Alfa Fotografia, exatamente pelas redes sociais. O Lúcio, tá aí? Tá. Tu pode pegar essa sacolinha para mim? Você estava nos seus aposentos, já entra em contato pelo Zap, já manda tudo, Exato, já organiza manda tudo. Foto. Eu não sei se o arquivo se vai em PDF, Lamarque, eu não sei como é que funciona. Minha esposa foi quem... As fotografias? As fotografias são em JPEG normal, manda pelo normal, WhatsApp. Né? Inclusive, eu estou trazendo uma lembrança para você, lá da Alfa. Você abre aí para o pessoal ver. Vamos abrir aqui. Fazer aquele momento merchan, né? Ele trouxe é cheio um bloquinho de assinaturas aqui. Ele é cheio de surpresa. A gente já tinha esquecido, A gente tem um programa, quer dizer, o pastor Marcos Henrique tem um programa lá na 100.5. Momentos bons do café. Pronto, meu amigo. Era desse tipo aí. Levava lá. Como é que é? Empada, né? Era o carambolá. A amiga Sandra, se estiver aí assistindo. Aqui é um dos produtos que a gente faz lá, né? Pra quem tá vendo, trouxe a logo aqui do Free Podcast. Me atrevi a colocar o patrocínio aí da Alfa Fotografia, né? É Alfa Fotografia e Presentes Criativos.
E aí a gente faz tudo isso aqui, mostra isso aqui de forma 3D, né? Você vê essa arte aqui, como vai ficar antes de ficar pronta, até chegar na sua casa, embaladinho, direitinho, na comodidade do celular. Essa impressão aí você que faz? Sim, lá? Tudo produzido lá na loja. Cara. Tudo produzido lá na loja. Show de bola. Sublimação. O Dito Sam me perdoe, eu achei que eu seria entrevistado hoje somente por uma pessoa. Que gafe online. Não. A gente agora vai mandar... A gente ganhou a primeira, agora a gente vai mandar fazer as outras duas. Essa é a primeira de muitas. A primeira é a bocha grátis, mas rapaz, não foi intencional, não foi essa a intenção. Não, mas... Meu amigo, você já viu o camarada ir pescar com uma vara de anzol sem botar minhoca dentro da... no anzol... Lamarques, eu quero parabenizar aí em nome de toda a equipe, né, da SRT TV. Quero lhe agradecer aí pelo presente que você tem presenteado a equipe, né? Hoje, graças a Deus, a equipe composta por mim, pro nosso amigo Jorge e o nosso amigo Brunão ali, Bruno Pimentel. que tá sempre ali, né? Se a gente aqui vacilar, ele corta a gente ali. Ele é o cara. A gente tem que botar ele no braço e balançar mesmo, porque ele é o cara, né? Então eu quero agradecer a você e lhe parabenizar mais e mais, cara, pela pessoa que você é, pelo empreendedor que você é, né? E pelo o cara humilde que você tem dentro de você, né? Até porque você tem sangue, né, da comunicação visual. O seu pai, ele gostava muito de som. Inclusive, eu dividia com ele. Era áudio. Botava um som, né? Era comunicação, divulgação. Não Big lembro. Som. Big Som. Big Som. E eu do outro lado, sonorizando o som de J. Almeida, do inesquecível J. Almeida, conhecido aqui em Santa Rita como China. Era o pop som. Né? Então a gente fazia Quem é Quem. Aí um do lado e outro do outro. Nosso amigo Walter Levita tocava lá o Big Som 1 hora mais ou menos, aí dava uma pausa, do outro lado vinha o Pop Som. Então eu quero parabenizar você porque você tem esse sangue, né, da comunicação. Walter, comunicação sonora, e você, visual. Audiovisual. Miguel verdade. Almeida, né? Mineiro 45, um abraço, meu irmão Lamarque. Está comentário aqui. Né? Irmão Miguel, Justo, Miguel. A pergunta é do nosso amigo Jorge, viu? Meu amigo... Meu amigo Lamarque, são duas perguntas. Uma que eu vou fazer, ela está exatamente dentro da outra, né, que está aqui. Você falou que o seu atendimento hoje ele é 100% online. Isso. Né? E a pergunta que tem aqui é se as pessoas ainda precisam ir para a loja, né, física para fazer o seu pedido ou revelar a sua foto. Essa é a primeira pergunta que está aqui. E a segunda, e você pode, se quiser mudar até a ordem, você tem, né, o projeto ou a intenção de voltar a visita do público na sua loja de uma forma física para revelar uma foto? Na verdade já acontece, né? A gente voltou agora em janeiro, Jorge, já tá voltando. Somente com o estúdio. Não, eu estou falando da loja não. Loja não. E aí eu justifico, né? Tem algumas pessoas até que ficam, mas rapaz, a gente ainda tem aquela parte do tradicional e eu entendo que o tradicional ele precisa evoluir, né? O homem em sociedade ele precisa evoluir e hoje... Você concorda que se permanece o tradicional, não existe a evolução? Não. Respeito quem ainda faz de forma tradicional. Eu considero tradicional por que eu falo evolução? Porque, por exemplo, se as fotos são digitais, né, por que a visita tem que ser presencial? Então, e aí o que é que eu faço? A gente deixando de ter esse encontro presencial para a loja, eu aumento o fluxo de encontro para o estúdio. Então as pessoas não me encontrarão, né, mais como lojista e me encontrarão mais como fotógrafo. Para um ensaio fotográfico, para um book gestante, para as fotos de casamento, para o álbum, vou receber, claro, tudo agora é agendado, né? A gente faz agenda a visita de todo mundo e faz os ensaios tudo de forma previamente agendado. Loja não. As fotos estão no celular, você que tá conversando com a gente aqui, tá tudo online, então, ó, a foto do celular vai online também, o motoboy que chega presencial lá para entregar. A loja outras permanece fechada. Permanece fechada. Para o público, sim. Até porque o funcionamento vai render mais, né? Isso. Na loja, o funcionamento vai render mais na loja. Olha só, é curioso isso, nós tínhamos, eu tinha uma foto que eu mandei aí, mas no Instagram depois o pessoal vê, nós atendíamos 10, nós tínhamos demanda para atender 10 clientes ao mesmo tempo, porque nós tínhamos 10 quiosques de autoatendimento da Kodak. E hoje a gente consegue atender de 20 a 30 clientes ao mesmo tempo
por conta do WhatsApp. Esses 10... Então nós triplicamos. Esses 10 você atendia presencial. Presencial. Justamente por exemplo, você está fazendo uma coisa, então você vai deixar de fazer aquela dali para atender o seu cliente. Exato. E sendo online, não. Online você já visualizou, já Isso. conversou e tal. Isso. Adianta muito. Hoje o novo WhatsApp atende, nós ligamos em 4 computadores. Então 4 pessoas conseguem atender de 30 a 40 clientes por vez. Tá vendo a rendição da produção? É você, Exatamente. meu amigo de edição. A rendição da produção. Manda ver, Dito. Manda. Vamos embora, vamos embora. Estamos quase chegando no Começa. finalzinho. 10 minutos. Meu querido Lamarques, você ainda precisa o cliente ir... Não. Não, aí já pulou, já essa foi. aí foi a que foi agora, É né? a oitava. Qual a A importância, oitava. né? Tá certo. Vocês são os ímpares, né? É. Qual a importância de uma fotografia, De um para Exato. você, meu amigo? Então, Dito, como eu falei, a fotografia é história, né? Então isso é de suma importância porque nós vemos uma sociedade, quando a gente não tem uma história, a gente não sabe de onde veio, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, né? E também quando a gente não sabe para onde vai. E muitas vezes a gente precisa olhar para trás para saber para onde a gente vai. Olha, a minha história é essa e eu vou para ali. A minha origem é essa e o meu destino é ali. Eu vim dali e eu vim daqui e vou para ali. Então, a fotografia, na minha opinião, representa história. Representa um registro histórico de família. Então, eu não apenas faço um álbum, eu não apenas faço a fotografia, revelo, quer seja num papel, num álbum, mas eu gravo e posso dizer para sempre, porque os papéis da Kodak, a durabilidade é de mais de 200 anos, e mesmo assim a gente ainda tem o processo de restauração, de escaneamento. Então, é um processo que é fixado no papel praticamente para 2 ou 3 gerações. Então, saber conhecer a nossa história é algo primordial para que o homem possa se dar bem na vida e não se perder no meio do caminho, porque senão fica a sociedade aí do jeito que a gente está vendo. Os desmanteiros. No caso aí se resume em 3 Desmantelha palavras. Sem futuro não tem um presente. E sem um presente não tem... Ou melhor, sem um futuro não tem um presente. E sem um presente não vai ter... Não, melhor, sem um passado não tem o presente. Não tem um presente. E sem o presente nunca vai ter o futuro. Eu comparo a fotografia com 2 documentos oficiais que todo mundo vai ter um dia. Todo mundo já tem, É registro de nascimento. o registro de nascimento e a certidão de óbito. De óbito. E aí eu sempre faço aí o seguinte. é. E aí É eu faço. público e notório. Aí não tem como Exato. escapar não, viu? E aí o que é que acontece? Eu sempre faço o seguinte: a fotografia lá no meio, entre o registro de nascimento e a certidão de óbito. Por quê? A certidão de nascimento é uma prova de que você. Filosofou agora, viu? Não, foi isso aí, tá no slide da palestra que eu dei lá na FPB. Ô, rapaz, na verdade. Ó, Nem tem que botar não, meu amigo Brunão. tem o slide, sabe qual é o slide? A fotografia tá entre a vida e a morte. Mas- vida é Rapaz, morte, 10 é minutos verdade. para acabar e o pessoal perturbando o Bruno. Ó, a fotografia é o slide número 5. E sem contar que ele já botou a hora ali, viu? Você viu o relógio digital Isso, ali? já tá o reloginho, olha só. Ele Para tá com fechar, fome, ele tá pra com fome. fechar a pergunta é o seguinte: a certidão de nascimento é uma prova de que você nasceu. A certidão de óbito é uma prova de que você morreu. E a fotografia é uma prova de que Senão você você tá vive. vivo. Não, a fotografia. Passou por aqui. Não, a fotografia é uma prova de que você viveu. Viveu, passou por aqui, né? Então, pra mim, é o que simboliza isso aí. Chegou, verdade. tamo junto. Aí, ó, chegou. Ó. Vida, uma prova de que você nasceu, certidão de nascimento. As fotografias que você viveu, a certidão de óbito que você morreu. E aí, o que vamos fazer enquanto vivemos? Fotografias, né? Belas fotografias, belas fotografias. Aonde? Não, pode ser no celular. Agora revelar, mande pra Alfa. Alfa PB, Alfa com PH, viu? Mande lá. Boa. Como funciona o dia a dia de um fotógrafo? Olha só, 10%. Afinal de contas, você não é só fotógrafo, né? Isso, mas o dia a dia do fotógrafo, 10% é fazendo o que ama e 90% é o que odeia. Brincadeira. O que é que acontece? 10% daquilo que a gente adora fazer, que é exatamente ver as pessoas, enxergar e fotografar e clicar, pegar a câmera, colocar aqui no olhinho, fechar o outro e apertar o botão, infelizmente representa somente 10%, Jorge, né, no caso. Por quê? Porque 90%... Esquecemos de apresentar o Fredo, rapaz. Alfredo, fotógrafo da SRT TV. 90% do tempo nós passamos editando, prospectando clientes e passamos fazendo o merchandising agora nas redes sociais. Então, basicamente, a maior parte do tempo não é fotografando você que está querendo começar. Então, se isso for um balde de água fria, sorrisão, ó, uma foto. Fez 3, viu aí, ó. Multiplicando aí. Ele é bom do dedo. Fechou? Já que nós, não, ainda tem a última. Já tem a última? Tem a última e mais alguma coisa. Tem a Já última. que nós estamos hoje, né, com Lamarque Almeida, né,
empresário, fotógrafo, formado, bacharel, Eita. né? E eu trouxe hoje, até para ele dar uma avaliada aqui, que eu queria tirar algumas dúvidas com ele, acerca dessa bichinha pequenininha aqui, que é meia... Aí dá pra Uma Canon, muito boa. 2 retratos. É contigo, Lito. É contigo, Lito. Meu querido Lamarques, hoje você como um profissional desse segmento, o que você diria para uma pessoa que pensa ou sonha entrar nesse segmento? Aproveitando, eu quero mandar um abraço aí para o nosso amigo Val, lá do Contato Imediato, não sei se você Conheço, conhece. sim, cliente nosso da Alfa. Val do Contato Imediato. Val, aquele abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Estamos nessa aqui, né? Val, aquele abraço, tudo de bom, Contato Imediato. Viu? Gente boa, gente de primeira qualidade. Eu já fiz de tudo um pouco. pouco. Um abraço também para Alexandre Fernandes, que está assistindo lá, que está nos acompanhando. E também ele disse que sábado vai estar aqui. Alexandre, manda aí o teu material. ele vai estar com o Paulo Martins, viu? É? Ele e Paulo Martins, o ex-vereador Paulo Martins. Então vamos embora. Vem coisa boa aí, viu? O pessoal vai me bater, o pessoal que tá aqui, né? Ó, Vai. um abraço para meu irmão Eduardo Santos, Celiano Trigueiro, lá do Foto Pombal, faz parte da nossa associação, representante do interior da Paraíba. Um abraço, querida, você e seu esposo, gente finíssima, da nossa, ó, aqui, Jodson Júnior, estamos acompanhando. Meu amigo Jobson. Deixa eu ver quem mais, Jefferson Douglas, uma boa noite. Lenildo, nosso cliente lá da loja também, do futebol. Lenildo lá da SEV. Meu querido amigo Alexandre Fernandes, obrigado mais uma vez, meu irmão, pela audiência. Nos falamos agora há pouco, estávamos vindo. João Lucino já me cobrou as fotos dele que a gente fez. Eu disse, hoje eu estou preparando a pauta lá do SRT TV, meu irmão, me perdoe, mas amanhã suas fotos estão lá no e-mail, prontinho para você divulgar. Cantou, inclusive, aí, pastor Jorge, depois quando tiver o musical, viu, João Lucindo Júnior, lá de Tibiri, artista da casa. Pronto, pode contar com um amigo de Ituçan, que a gente tá com, como eu falei... Forrozinho bom. A gente tá falando no começo do programa, que a gente tá bolando uma grade, entendeu? Na SRT TV. E aí, sem sombra de dúvida, a gente também vai ter esse segmento aí ao vivo. Ele é o quê? Trio, é? Cantor. Teclado. É solo. Mas ele tem violão? Não, tal. ele é músico também, mas é só carreira solo, só voz. Só voz. Tem um pessoal que acompanha ele, mas é um forrozinho bom. Então, ele tem o sanfoneiro, zabumba e pé de serra. Pé de serra. Pronto, tudo certo. A gente tá organizando as coisas. Santa Rita se prepara que a e gente sem chegou, sombra de dúvida, tá chegando aqui pra... a gente tá chegando. A gente tá chegando. Acredito que só. Vamos embora. Então vamos lá. Acredito que só. Isso é o nome de música. Ai, de mim se não crê. Sua pergunta foi o que você diria para quem tá começando. Quantos minutos eu tenho, Bruno? 15. Estouramos já, né? Já. Olha só, tem uma música interessante, eu até trouxe aqui, mas não vem ao caso, a gente já tá com o tempo estourado, não dá. O que eu diria para quem tá começando é seja perseverante. Seja insistente. Seja o cara chato muitas vezes que pergunta, porque quem pergunta quer saber. Não é isso, Jorge? Exato. Sem sombra de dúvida. E eu fiz muitas perguntas. eu tive um professor lá na Unip, não foi professora Valéria, essa frase não é da professora Valéria, mas professor Claudeci, depois se eu tiver a oportunidade de mandar para ele, eu mando, e ele disse uma coisa interessante nos últimos dias de aula, quando a gente já estava perto da formatura. Ele disse, você não precisa ser melhor do que ninguém. Todo mundo se olhou e disse, caramba, como que é isso? Ele disse, você só precisa ser melhor do que você. Vou dizer para ali, pessoal, você que está quer começar na fotografia, acha bonita a arte, eu diria para você, você não precisa ser melhor do que ninguém. Se você for melhor do que você foi ontem, você já superou. Já é o bastante. Você já é um vencedor. E por que eu digo isso? Talvez você nem me conheça. Talvez essa introdução que Jorge falou aí agora faça com que você vá lá no meu Instagram e dê uma olhada, o que é que eu fiz, qual é a história, o que é que eu fotografei, quais foram os casais que eu fotografei lá em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. O que é que eu faço? Se eu sou blogueiro, se eu sou fotógrafo, se eu sou apenas um impostor, né? Mas você vai lá conferir. É porque o cara que está aqui falando para você foi um cara que insistiu. Foi um cara que ninguém pegou, Jorge, na mão e disse assim, olha, vamos por aqui. Não porque não tinha, mas é porque era distante. E mesmo os que eram próximos, não estou falando mal de ninguém, mas eu estou dizendo que não é tão simples se conseguir tempo na agenda de alguém e também encontrar pessoas que tenham paciência para te pegar na mão e dizer assim, vamos.
E muitas vezes os livros, muitas vezes sozinho, muitas vezes sendo autodidata, eu precisei aprender sozinho a duras penas, tentando acertar e errando muitas vezes. Mas aí um amigo meu disse certa vez o seguinte, disse, Lamarck, a gente errou muito, mas porque a gente tentou muito. Então, você que está começando, não apenas como fotógrafo, em qualquer área da sua vida, talvez você esteja me assistindo aqui e seja um psicólogo, um dentista, um radialista, por que não, né? O José Alfredo aqui está me olhando atento. E aí eu posso dizer para você, cara, seja insistente, seja persistente, não desista. Se Deus falou contigo, se você colocou no seu coração e você tem um desejo e um sonho, não corra atrás, corra na frente. Porque quem corre atrás é perdedor. Você tem que correr na frente. E se prepare, porque tudo que eu fiz na vida, eu precisei estar preparado. E quando a oportunidade chegou, eu estava lá. Em 2015, quando eu recebi um telefonema do produtor do Miss Paraíba, 2015, da TV Band, afiliada aqui era a TV Clube, eu não acreditei. Quem ia fotografar o Miss Paraíba era simplesmente um dos caras mais renomados em fotografia de moda do Brasil, chamado Todd Holland. Top. E ele conhece Todd Holland. E ele hoje está em Miami, eu acho, fazendo fotografia de moda. E esse cara estava no dia viajando. Ele já, na verdade, ele já estava morando lá e estava naquela empecilho, se voltava, se vinha passar e tal. E a galera disse, olha, indiretamente eu fui segunda opção, né? Primeiro foi Todd Holland, mas se eu já estava segundo, então para mim eu já estava satisfeitíssimo. De bom tamanho. De bom tamanho. E aí eu estava preparado. Eu tinha o equipamento ideal. Você foi o segundo, porque se você fosse o terceiro, quem ia era o segundo. Quem ia era o segundo. E eu estava preparado para estar lá. E lembro como se fosse hoje. Eu disse, caramba, no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário eu estava lá na TV Clube. Depois você tem aí no Instagram, você pode voltar, tem um vídeo lá da entrevista que eu dei pro pessoal da TV Band e honrei. Levamos uma equipe de 4 pessoas depois no concurso e eu estava preparado. Então você que está me assistindo, nutricionista, dentista, psicólogo, não interessa não vem ao caso a sua profissão. Esteja preparado. Puxa vida, Jorge, a oportunidade não veio, não chegou ainda. Cara, a Bíblia diz que tudo tem seu tempo. Se prepare, esteja pronto, engraxe o sapato e você vai chegar lá. O meu tá engraxado. O meu também. Show de bola. O meu eu já ganhei assim. Lamarck, meu amigão, eu quero antes de finalizarmos, eu quero aqui ler 3 comentários aqui que chegou aqui. Vamos lá. Doutora Gabriela Feitosa, tá por aí? Doutora Gabriela Feitosa, a senhora Gabriela Feitosa. Isso. Excelentíssima, amorosamente chamada de minha esposa. Então pode ler aí os comentários. Cadê? Não chegou não. O comentário não chegou aqui não. Não atualizou não. Olhe. É do Instagram ou do YouTube? No YouTube. Leia aí o comentário. Ela diz assim, de nada, são 3 comentários. De nada adianta uma boa câmera se não tiver pessoa com um olhar sensível aos detalhes dominando o instrumento. Exato. A segunda, fotógrafos empreendedores iniciantes podem entrar, né, em contato com esse cara. Ele tem sede de conhecimento, mas também transborda ajuda e o que procura, ele ama compartilhar o que sabe. Coração gigante. E por último ela diz aqui, estreia do podcast maravilhosa. Parabéns pela escolha SRT TV. Eu vou me deter somente ao segundo, mas eu vou ser breve, porque Bruno já está ali, vai desligar. Ele vai desligar. Ele vai apagar a luz, vai cortar a luz. Ele vai cortar. Ele está em Bruno. Ele já tá vou trazer um pacote de 3 de maio para você. Viu? Eita! Na próxima eu trago outra caneca pro Bruno. Pessoal, quem me vê e vê meu histórico, vê tudo aquilo, vai lá nas redes sociais e olha, e muitas vezes, Dito Sam, diz, esse cara não. Cara, não importa se tu tem, deixa eu pegar a câmera aqui do Alfredo, não importa se tu tem uma câmera profissional, com as lentes intercambiáveis, com a melhor lente, com a lente de 10 mil reais, ou então se tu tem somente um smartphone. Talvez o seu não seja iPhone, talvez o seu seja Android, que eu peguei o Android para falar do iPhone. Não importa. Vai lá no meu direct, troca uma ideia comigo. Eu não sou o melhor fotógrafo do mundo, claro que não, eu sou apenas um aprendiz. Então, aprendiz que sou, eu estou para compartilhar. Eu de nada serviria se eu não pudesse abraçar quem está começando. Se eu não, eu quero dar para a vida aquilo que eu não recebi. E isso é muito bacana. Se eu fizer isso, eu já estou satisfeito. Se os casais não se separarem vendo aquele belíssimo álbum, chorou,
Rapaz, desisti. Você é o amor da minha vida. Aí a coisa flui. No meio de uma confusão, o álbum se torna um balde de água. Isso. Teu vizinho tá falando aqui. Teu vizinho. Quem é meu vizinho? Muito bom. Hoje foi show, Lamarck. Isaías Lima. Isaías Lima. Abraço aí para todo o pessoal da Banca Central. Banca Central. E lembrando que sexta-feira Isaías está aqui. Ele é um dos apresentadores do programa SR Esporte Sub-100 PB. Sabia, rapaz? Isaías é até apresentador do programa agora. Eu peguei ele e disse, você vai apresentar um programa, rapaz. Você vai. E aí ele tem um material humano lá, né? 1000. Que é o pessoal do Sub-100. Eu quero mandar um abraço aqui também para Mário Dornelas, que é o apresentador também, juntamente com o Isaías. Tem feito um trabalho maravilhoso. E sexta-feira quem está aqui, Bruno? Sexta? Serpa. Nosso amigo Serpa, né? Ele é um cronista esportivo. Né? Não é isso, Bruno? Cronista esportivo. Ele escreve aquelas crônicas esportivas. Jackson Félix, boa noite a todos. Doutora Gabriela, antes ele trabalhava fotografando casais, mas só conhecia o amor de o quê? De ouvir falar. De ouvir falar. Hoje ele vive esse amor orgulhosa maridão. Olha só, já que ela olhou para o álbum de fotografia dela. Álbum de fotografia, ela olhou o álbum. Olhou o álbum e chorou, viu? A gente já trabalha com isso há bastante tempo e no nosso... Ela chorou no dia que... foi interessante. A gente já é acostumado a entregar vários álbuns, a gente já está junto há 5 anos, já está casados há 5 anos. E ao receber o álbum, mesmo assim, ela ainda chorou. Já que é no momento merchandising, eu vou finalizar aqui com uma proposta. Você que... Eu falei de muitos profissionais, você que é dentista, advogado, está se formando. Eu estou resolvendo aqui na cidade algumas dores, mas calma, eu não sou ortopedista, tá? Eu estou aqui para falar de fotografia, então fotografia como negócio. Estou resolvendo as dores dos formandos. Você, vou olhar bem no olho daquela câmera ali, você está se formando e deixa eu só contar a tua história. Você está numa turma de 20, 30 alunos que está todo mundo brigando para fazer a foto de formatura e tá aquela desavença porque turma de formandos é normal, é assim, ninguém concordar com nada. Então, olha só, Jorge, eu vim aqui para dizer a você que está se formando, que se formou, então não fez suas fotos de formatura. Nós estamos fazendo ensaios individuais no estúdio de beca, com direito a tudo que tem direito. Beca de luxo, canudo, aquele tem o trono do rei, parece o Game of Thrones. Então, dê uma olhadinha no meu perfil, tem o perfil da Alfa, você vai poder conferir um leque, eu costumo dizer que é um shopping da fotografia, tudo que você precisar, não somente na revelação, mas a parte do estúdio. Então, todos os cursos a gente atende, toda Santa Rita. Estamos lançando aí uma turma de Direito, né, que a gente fotografou esse mês de março inteiro, foi bem cansativo, turma de Direito lá da Unip. Se você está me assistindo aí, mandei para alguns alunos aí. Um forte abraço, obrigado pelo carinho de vocês foram top. Procura a gente que é Alfa Formaturas, mais um produto para a cidade de Santa Rita. Lamarck, aproveitando aí, já deixa teu endereço aí nas redes sociais e também na física, né? Ali onde... Sim, Tibre 2. Rede social. Todas as minhas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram, Lamarck Almeida. @Lamarck Almeida. Vai estar aqui também no card do Instagram, no YouTube eu vou comentar aí embaixo, colocar o @ e o da loja Alfa PB. Localização do estúdio. A loja ainda funciona, só que com os pedidos online, como a gente já falou, né? O estúdio funciona ali na Rua da Banca de Revista, vizinho nosso amigo Isaías. Lima. Chegou em Tibiri, Tibiri agora é a Beverly Hills de Santa Rita, né? Todo mundo vai pra lá comer uma pizza, tomar um açaí, tá movimentadíssimo Tibiri, não desmerecendo os outros bairros de Santa Rita, claro. Chegou na Feira Tibiri ali, pertinho da feira, tem Farmácia Central, mas não, Davi Farma, Cageane, DLTech, que é algo muito, todo mundo conhece, Farmácia, Banca Central, Marinho Odontologia. De frente à DLTech, muito bem. De frente à DLTech. Você entra ali, lembrando. Meu amigo David, aquele abraço, viu? Agenda seu ensaio, a gente tá, Gabi, né, tá me auxiliando também em alguns projetos novos. Dê uma olhada aí no Instagram, não vou me delongar mais não, porque senão ninguém me convida mais. Meu amigo Dito, eu quero só agradecer aí por essa rica oportunidade, né, que Deus nos concede e também por você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente aqui, passando aí para os nossos telespectadores essas informações precisas. Né? Combinado. Eu agradeço muito e estou disponível também
para falar sobre empreendedorismo, outros assuntos que vocês achem Claro, pertinentes claro, aí, que claro. possam enriquecer não somente a fotografia, mas de vendas, de marketing. Claro. Para chegar aqui de 2013 a 2022, teve muito marketing boca a boca e teve não muitas se redes preocupe sociais. que vá você preparando o questionário. vá preparando que você vai vir outras vezes. Essa foi a estreia, né? A estreia, Essa foi a E estreia. graças a Então, Deus estreamos aqui, assim, tá sendo um sucesso, Deus abençoe. Né? Eu acho que a escolha não poderia ter sido melhor para estarmos aqui hoje, né, para escolher, na escolha de uma pessoa para estrear o nosso podcast. Lamarck é um amigo de longas datas, a gente acompanha Lamarck, né, mesmo que de uma forma assim um pouco não muito próxima, né, mas a gente tem ouvido, a gente tem visto, a gente tem acompanhado as redes sociais, né, a gente tem visto o trabalho de Lamarck, né, não sabíamos, né, nessa profundidade, porque essa profundidade a gente só conhece quando a gente senta e a gente começa a conversar, né, e abrir o coração, mas a gente sabe que Lamarck é um camarada guerreiro, trabalhador, né, sonhador, porque precisamos ser sonhadores. Se não formos sonhadores, as coisas não funcionam, né, e não poderíamos começar de outro jeito. Então, a estreia do nosso podcast, para mim, foi um sucesso, um prazer imenso poder ter você aqui, Lamarck, meu amigo Dito San, que está também nos ajudando. Estamos enfim, a gratidão, só o sentimento de gratidão a Deus. E dizer a você muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. aproveite e leve um abraço para o seu irmão Igor e para o nosso amigo Walter, né? A gente sempre almoça junto de vez em quando lá em Vitória Refeições. Vitória Refeições. E Oferecimento? Sem esquecer, Amanhã ele aparece lá, viu? Para pegar o Não, pra mas almoçar. brevemente vai estar aqui com a gente. Hoje eu sem estive lá esquecer conversando do com nosso ele. amigo, né? Alfredo. Alfredinho. Nosso amigo Alfredo está por aqui. Esse Alfredo é então, parente Lamarck, de Deus Lula. abençoe a tua vida. Dito Santo, Deus abençoe Amém, a a todos sua nós. vida. Né? E estreou hoje, começa aqui em um período atemporal, Free Podcast, na sua SRT TV. Deus abençoe a sua vida. Lembrando que quarta-feira tem a Tenente Rebeca. Quarta-feira viu? o Tenente Rebeca está aqui. Lamarck. E provavelmente, sexta-feira, o nosso amigo Ali. Epitácio Vitorino falando aqui exatamente sobre o empreendedorismo na cidade de Santa Rita. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus, né? Em nome de Jesus. Tamo Um abraço. junto. E misturado, igual pão amanteigado.